Olá, tudo bem com vocês? Vamos resolver a prova da FUVEST, a segunda fase, a prova de matemática, que aconteceu agora, nesse mesmo mês de janeiro de 2023. Vou ler com vocês a primeira questão, vamos lá? Duas empresas de entrega de mercadorias, A e B, são concorrentes. A empresa A cobra R$ 4,00 por quilo da encomenda e mais R$ 30,00 de taxa fixa. Já a tarifa da empresa B é de R$ 6,00 por quilo, sem taxa fixa, para encomendas de até 30 quilos. Para encomendas de mais de 30 quilos, a empresa B cobra R$ 2,00 por quilo, mais uma taxa fixa de R$ 120,00. E aí ele pergunta, na letra A, dê a expressão da função que descreve a tarifa cobrada pela empresa A em termos do peso X da encomenda. Então, vamos lá. Letra A. Vou chamar aqui a tarifa A de Y de A. Tudo bem? E a tarifa B, eu vou chamar de Y de B. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Ele falou assim, a empresa A cobra R$ 4,00 por quilo da encomenda. Calma. O que são R$ 4,00 por quilo? Se você tiver 1 quilo, você vai pagar 4 vezes 1, certo? Vai pagar R$ 4,00. Se você tiver 2 quilos, agora você vai pagar 4 por cada quilo, certo? Então, 4 vezes 2. 3 quilos, 4 vezes 3. Então, aqui você vai ter que multiplicar a sua tarifa, R$ 4,00, por cada quilo, ou seja, X, que ele falou para chamar o peso X da encomenda. Então, 4x é um pedaço da sua tarifa. Mais R$ 30,00 de taxa fixa, é o que ele falou aqui. Então, além desses 4x, R$ 4,00 por cada quilo, você paga mais R$ 30,00 de taxa fixa. O que é uma taxa fixa? Ela não depende de nenhum quilo. Então, se você tiver aqui 500 quilos, vai pagar R$ 30,00 nesse pedaço. Se tiver 0 quilo, vai pagar R$ 30,00, tá? Então, a taxa fixa. Claro que com 0 quilo, você nem vai fazer o pedido, né? Mas é dessa forma, só mostrando para vocês que ele não depende da quantidade de peso aqui, tudo bem? Então é isso. Expressão para a letra A, né? Para a empresa A, 4x mais 30. Tudo bem? Para a empresa B faz o seguinte, ela cobra R$ 6,00 por quilo. Então, agora não são 4x mais, são 6 vezes o x. Então, para 1 quilo você tem R$ 6,00. 2 quilos, R$ 12,00. 3 quilos, 18. E assim vai, tá certo? Então, 6 vezes x, 6 vezes o peso. Mais alguma coisa? Não. Sem taxa fixa, tá certo? Então, você para por aqui. 6x, mas calma. Isso vale, olha, para encomendas de até 30 quilos. Então, o seu x aqui ele é limitado. Só vale essa expressão se o seu x for menor ou igual a 30 quilos, tá? Então, certinho com esse menor ou igual? Menor ou igual porque o 30 vale, tá? Então, essa expressão vale para até 30. Com 31, já vale a outra. Qual que é a outra? Essa aqui, é um YB. Aqui você tem R$ 2,00 por quilo. Então, você tem 2 vezes X. Para 1 quilo, R$ 2,00. 2 quilos, 4. E assim vai, tá? Já ficou craque nessa parte. Mas, agora sim, R$ 120,00 de taxa fixa. Então, novamente, é um valor que você vai pagar independente da quantidade que você pedir, tá? Então, 120 sozinho aqui. Então é isso, essa foi a nossa letra A. Expressão para o A, 4x mais 30, para o B, 6x, até 30 quilos, e acima de 30 quilos, vou colocar aqui, importante, acima de 30 quilos, x maior que 30, 2x mais 120. Tudo bem? Então essa foi a nossa letra A. Na B, vou trocar de cor aqui com você. Tá certo? Vou ler aqui com vocês. Então, a B fala o seguinte, para qual intervalo de pesos é mais barato pedir uma entrega pela empresa A do que pela empresa B? Tudo bem. Agora, chega aqui comigo. Você vai perceber, vamos nem escrever nada aqui, só uma conversa nossa aqui. Olha, se eu tiver aqui 1 quilo, sem escrever, tá? 1 quilo vai aqui para o X, falei que ia ser sem escrever e estou escrevendo, né? Mas se eu tiver 1 quilo, aqui no YA,
a gente teria 4 vezes 1 mais 30 de tarifa, certo? Dá 34. 4 mais 30. Ok. Para o B, 1 quilo estaria nessa primeira expressão, né? Então seria 6 vezes 1. Ou seja, R$6. Então você vai perceber que o B ele é bem mais barato no começo, né? Para esses pesos menores, a empresa B cobra muito menos. Tá certo? Então a pergunta dele é justamente nesse sentido. Para qual intervalo de pesos é mais barato pedir uma entrega pela empresa A do que pela B? Então é meio que ele já está te falando aqui, ó, no começo o A é mais caro, tudo bem. Mas lá depois de um tempo, o B vai passar isso. Vai ser mais caro, tá certo? Então, o que a gente vai fazer para resolver essa questão? Eu vou fazer aqui um esboço de gráfico com você, só subir aqui mais um pouco. Vou fazer esse esboço aqui assim, ó. Não vou fazer com todos os detalhes do gráfico não, só para a gente entender aqui mais ou menos como é que funciona. Então tá aqui, é um gráfico, Y por X, ou seja, a tarifa pelo peso. E eu quero mostrar com vocês aqui de verde, qual que seria a expressão aqui, ó, do 6x, da empresa B. O 6x, como ele é um número maior aqui, o nosso coeficiente, a gente está aqui trabalhando com retas, tá? É uma função de primeiro grau, porque o x aqui está elevado ao primeiro expoente, né? Está um grau 1. Então é uma função de primeiro grau. Vamos fazer aqui nesse gráfico algumas retas. O 6x eu queria mostrar com vocês que ele é mais inclinado, tá certo? Então ele se inclina mais do que o 4x e inclina mais do que o 2x, claro. Então ele passa também, para fazer esse esboço, ele passa pelo ponto 0 e 0, você concorda? Quando o x for 0, o y vale 0. Então ele passa aqui na origem dos espaços. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou fazer esse gráfico agora dessa forma aqui, ó, um pouco inclinado. Aqui assim, mais ou menos, tá? Uma inclinação até acentuada. E parei aqui. Por que eu quis parar aqui? Porque ele vai até o 30, lembra disso? Então, vamos supor que aqui seja o 30, tá? 30. Só vai até aqui. Tá certo? Depois ele vai aqui para o 2x. O 2x tem uma inclinação menor. Então eu vou fazer ele mais ou menos assim, ó. Vou fazer ele mais ou menos... Voltar aqui para o... Aqui. Mais ou menos assim. Tudo bem? Certo. Aí, acontece o seguinte. Para o YA, que eu vou trocar aqui de cor, azul claro, vai. Ele começa já no 30, tá? Então vamos supor que aqui seja o 30 também, mais ou menos aqui. Tá? Só um esboço mesmo. Então tá aqui o 30. Como assim ele começa já no 30? Se você coloca um x igual a 0, esse ponto aqui é o 0,30, tá? Então a sua reta parte daqui, tá? E ele é um pouco mais inclinado que a reta do 2x e menos do que a do 6x. Então, seria mais ou menos assim, ó. Um gráfico mais ou menos assim. Tudo bem? Então, o que está acontecendo aqui nesse gráfico? Vamos dar uma olhadinha? Então, tá aqui, ó. Você pode analisar, ó, que para pesos, assim, menores... Então, aqui, por exemplo, aqui, nesse comecinho aqui, ó. Eu vou colocar uma cor mais neutra aqui. Então, olha. A reta azul clara vale para o YA, a empresa A. E a verde vale para a empresa B. Você vai perceber que para pesos pequenos, aqui, por exemplo, 5, 10, essa reta azul clara ela está acima da verde, ou seja, o YA mais caro. Mas quando chega aqui, ó, quando chega aqui no 30, onde elas, mais ou menos aqui, ó, a verde ela já está acima. Então, nesse ponto aqui, ó, que eu não sei qual é ainda, até esse ponto aqui que elas se cruzam, essas duas retas verdes, ó, se complementando, elas estão em valores de y acima do azul, tá certo? Então, nesse trecho aqui, que eu vou demarcar aqui agora, ó, aqui mais ou menos, de preto, até aqui, ó, apenas um esboço, tá, gente? Não estou fazendo aqui com riqueza de detalhes, mas lá na prova talvez seria interessante se você fizesse
um bom gráfico, para até te facilitar a resolver. Então esse é o nosso objetivo aqui, para que facilite a nossa resolução. Então nesse intervalo aqui, ó, eu vou até pintar aqui o eixo. Nesse intervalo aqui é o intervalo que ele quer saber, olha. Ele fala assim, ó, para qual intervalo de peso é mais barato pedir uma entrega pela empresa A do que pela empresa B? Então aqui é esse intervalo que você quer. Repare que a reta azul clara, ela está mais abaixo. Então aqui é mais barato. Tudo bem. E depois ela volta a ser mais cara. Então aí você já não quer mais. Tá certo? Então é isso. Vamos agora calcular esses dois pontinhos e responder a questão, tá? Como que a gente vai calcular isso? Se você igualar este y aqui da azul com o da verde, você descobre justamente esse ponto. Tudo bem? Então vamos fazer isso? Tá aqui, ó. De azul. Você tem aqui, ó, um YA igual a um YB. Mas repare, nessa reta verde, essa reta vale 6x, tá certo? Então vou escrever aqui, ó, para facilitar a gente. Aqui, ó, vale 6x e aqui ela vale 2x mais 120. Então você vai ter que igualar aqui agora ao 6x, tá? No começo. Então, YA, 4x mais 30, igual a 6x. Passando 4x subtraindo, fica 30, igual a 2x. Portanto, x é igual a 15. Tudo bem? Então, esse pontinho aqui, ó, o primeiro que eu estou marcando aqui, ele é o 15. Perfeito. Então, agora você tem que descobrir o outro ponto. Vou fazer aqui uma separação. Novamente, você vai ter lá YA igual a YB. Só que cuidado. Agora você está aqui, ó. Então você está no YB em 2x mais 120, tá? Então, beleza, o YA continua igual, 4x mais 30. Só que o YB agora vale 2x mais 120. Tudo bem? Passando 2x subtraindo, 2x, 4x menos 2x. Igual a 120 menos 30, que dá 90. 2x é igual a 90, x é igual a 90 por 2, que dá 45. Perfeito. Então, aqui vale 45. E aí a gente responde a questão. Para qual intervalo a empresa A é mais barata? Para qual intervalo de peso é mais barato pedir uma entrega pela empresa A? Então, o seu intervalo é o seguinte, olha. Para x maiores do que 15, x e menores do que 45. Tudo bem? Ah, mas vai ser menor ou igual? Cuidado, não vai ser menor ou igual. Porque no 15, olha, no 15, é bem aqui, ó. A tarifa é a mesma, tá certo? Então, no 15, ó, coloca 15 aqui no x. 15 vezes 4 dá 60. Então, fica 60 mais 30 dá 90. E 15 vezes 6 dá 90. Então, o 15 não vale, tá? O seu intervalo é entre 15 e 45. Essa é a resposta. Perfeito? Vamos para a letra C, então, para a gente encerrar. Fazer aqui de preto a letra C. Ele fala o seguinte, olha. Vai falar que um cliente solicitou duas encomendas. Uma entregue pela empresa A e outra pela empresa B, com peso total de 200 quilos. Quais são as possíveis maneiras de distribuir esse peso entre as duas empresas, sabendo que a tarifa de entrega total foi de R$ 850. Tudo bem. Então vamos lá? Vamos escrever aqui, ó, isso que ele falou. Ele disse que o peso total das duas empresas vai ser 200 quilos, tá certo? Então, antes de mais nada, eu queria escrever assim com vocês, ó. Eu queria chamar o YA, ele é 4x mais 30, tá? Perfeito. Eu queria chamar esse x de XA, tá? Porque aqui, como a gente vai trabalhar com as duas empresas, eu quero trabalhar aqui com o XA para você entender que a gente está fazendo justamente o peso para a empresa A, tá certo? E para a empresa B, a gente vai ter YB igual a 6xB, e também isso vale para x menor ou igual a 30 quilos. E também a gente vai ter aqui, olha, 2xB, tá? Mais 120.
Isso vale para x maior do que 30 quilos. Por que eu quero comentar isso com vocês? Porque aqui eu quero montar duas relações. Qual é a minha primeira relação? Vou escrever aqui de roxo. A minha primeira relação é o seguinte. Ele falou que o somatório de peso entre as duas empresas é 200 quilos. Então, quem é o seu peso? É XA mais XB, ou seja, a quantidade de quilos na empresa A mais na B vale 200. Perfeito? E ele falou o seguinte também, que o preço que eu estou gastando no total, considerando a tarifa de A mais a de B, dá 850. Então, o Y de A mais o Y de B é igual a 850 reais. Tudo bem. Ah, mas e agora? Tenho aqui duas equações e 4 incógnitas. Eu até queria fazer um sistema, mas como é que eu vou fazer? Tem 4 incógnitas. Calma. Você vai perceber, olha, que esse YA pode ser substituído por 4XA mais 30. E o YB pode ser substituído aqui por duas coisas. Tanto 6xB e 2xB mais 120. Nossa, então qual que eu troco o XB? As duas, tá? Você vai fazer dois sistemas aqui. Nesse primeiro, você vai trabalhar com o YB até 30 quilos. E depois vai trabalhar com o YB acima de 30 quilos. Tudo bem? Vamos fazendo, vai ficando mais tranquilo de entender. Tudo bem? Então vamos lá. Vou fazer aqui um sistema, olha. Escrever aqui, ó. Até 30 quilos. Perfeito. Então, nesse sistema, você já percebeu que a gente vai utilizar o XA mais o XB, tranquilo, a mesma coisa, igual a 200 quilos. Agora, eu vou substituir esse YA pela minha relação. 4XA mais 30. Perfeito. E o XB e o YB, estou trabalhando com até 30 quilos. Então, eu vou colocar esse aqui lá, tá? YB é igual a 6XB até 30 quilos. Então, 6XB é igual a 850. Perfeito. Então, agora é só resolver, tá? Já tenho aqui, ó. Posso passar esse 30 para o lado de lá, tá? Para ficar mais fácil o que eu estou fazendo aqui. Então, vou passar. Vou escrever aqui de novo. Fica XA mais XB igual a 200. E o 4XA mais 6XB é igual a 820. Tranquilo. Agora, o que eu quero fazer aqui com vocês? Resolver o sistema, tá? Então, vou chamar aqui de equação 1 e aqui de 2. E eu quero fazer aqui, ó, pelo método da adição, tá? Que no caso aqui vai ser uma subtração. Vou multiplicar essa primeira aqui, ó. Você pode multiplicar tanto por 4, tanto por 6, tá? Que aí subtraindo uma pela outra você consegue cortar. Então, o que você prefere? Que tanto faz, tá? Vamos multiplicar por 4, porque é mais fácil aqui, ó. Tanto faz, acho que vão dividir as opiniões aqui. Então, multipliquei por 4. Como é que fica? Só a primeira, tá? Então, voltando aqui, fica agora assim, ó. 4XA mais 4XB igual a 200 vezes 4, que dá 800. E a segunda segue. 4XA mais 6XB igual a 820. Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou subtrair, escrever de verde, 2 menos 1, tá? Subtraição. Então, como é que fica? 4XA menos 4XA, cancela, tá? Esse menos esse, cancelou. Então, deu 0, nem vou escrever. 6XB menos 4XB dá 2XB. Igual 820 menos 800, que dá 20. Portanto, XB é igual a 20 sobre 2, que dá 10. 10 quilos. Perfeito. Agora eu tenho que substituir de volta, tá? Lá no A. Olha, eu sei que XA mais XB é 200. Então, que número que falta para eu chegar lá no 200? Falta justamente o 190, né? Vamos escrever isso para ficar mais... Aqui, ó. Voltando aqui, ó. Então, ó, XA mais 10
que é o valor de XB, é igual a 200. Portanto, XA é igual a 190 quilos. Perfeito. Então, essa é uma das minhas respostas, tá? Eu consegui distribuir dessa forma, mas agora eu tenho que utilizar isso aqui, ó. Tenho que utilizar o meu sistema com X valendo acima de 30 quilos. Então, perfeito. XA igual a 190, XB igual a 10 é uma das minhas respostas. Mas eu tenho outra. Qual é a outra? Eu posso ter também, já descendo aqui, X maior do que 30 quilos. Então, nesse caso, eu tenho aqui um sistema. O XA mais o XB continua sendo 200 quilos. 200. Só que agora eu tenho aqui, ó, YA, beleza, mesmo jeito. Ó, YA mais YB igual a 850 reais. No entanto, vou fazer aqui à direita. XA mais XB, tranquilo, segue igual 200 quilos. O YA também segue igual. Vou olhar aqui com vocês, para vocês relembrarem, ó. Até ampliar aqui um pouco o zoom. 4XA mais 30, tudo bem? Então, o YA ele é 4XA mais 30. E o YB acima de 30 quilos, ele é 2XB mais 120, igual a 850 reais. Limpando um pouquinho, aqui abaixo, a gente tem XA mais o XB igual a 200. Perfeito. 4XA mais 2XB. Eu quero deixar só isso aqui desse lado, tá? Mais 2XB igual a 30 mais 120 dá 150. Eu passo 150 subtraindo. Fica 850 menos 150. Isso dá 700. Perfeito. Resolveu o sistema agora. Peguei minha caneta verde de novo. Vou multiplicar aqui, ó, por 2, tá? Por quê? Porque eu já sei que o 2xb cancelaria com 2xb. Então é isso que eu quero fazer. Multipliquei por 2. Essa aqui é a minha equação 1. Essa aqui é a minha equação 2. Peguei a caneta vermelha aqui de novo. E agora a gente tem o seguinte. 2XA mais 2xb igual a 200 vezes 2, que dá 400. 4XA mais 2XB, aqui segue igual, é igual a 700. O que eu vou fazer agora? De novo, do mesmo jeito que eu fiz aquela hora. Vou fazer aqui A2, ó, A2 menos A1. Quando eu faço isso, eu tenho 4XA menos 2XA, dá 2XA. 2XB com 2XB cancela. E 700 menos 400 dá 300. Portanto, XA igual a 300 por 2, que dá 150 quilos. Perfeito. E agora, o XB? Só voltar, né? Só voltar lá nessa aqui mesmo, que é mais fácil, né? Então, olha. 150, que é o XA, mais o XB, vale 200. Portanto, XB é igual a 150 quilos. Então, essas são... 150 não, perdão. Vale 50 quilos, agora sim. 200 menos 150, perfeito? Então, essas são as minhas respostas. Então, vamos terminar aqui agora, finalmente. Então, tá aqui, ó. Solução. Temos o seguinte, olha. Vou escrever aqui, ó. Você pode ter, aqui deu lá em cima, olha. Qual que foi lá em cima? O XA valendo 190 e o XB valendo 10. Então, olha. XA. Tá aqui, ó. XA igual a 190. Com XB valendo 10. Tudo isso em quilogramas, tá? E você também pode ter um XA valendo 150 e um XB valendo 50, tá? 50 quilos. Nesses dois casos você tem a condição que ele falou no enunciado.
Perfeito? Somar os dois deu 200 quilos. E somou os dois valores, deu R$850. Essa foi a nossa letra C, a nossa primeira questão da FUVEST, questão complicada, questão longa, né? Mas é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, quer fazer alguma sugestão, qualquer coisa, só deixar aqui no comentário. E vamos para a segunda questão. Um grande abraço.